Há lugares na vastidão da Amazônia que nenhum mapa ousa revelar. Áreas proibidas, onde histórias sussurradas ao redor de fogueiras ganham vida. Dizem que são territórios encantados, onde muitos que se aventuraram por ambição nunca mais voltaram. Terras antigas, intocadas por séculos, onde seres desconhecidos caminham à sombra das árvores. Nesses lugares, as lendas não são apenas histórias, são realidades sinistras que espreitam na escuridão. Vou contar uma história que aconteceu há muitos anos. Eu sou Roberto, um caçador que, por necessidade, se aventurou em partes do rio Amazonas que até os mais experientes evitavam. Ao lado de meu amigo Júlio, partimos em busca de novas possibilidades de caça em uma região repleta de histórias sobre o caipora, pai da mata e outras entidades. Naquela noite, enquanto nos aproximávamos do rio, algo estava diferente. O ar estava mais pesado e a floresta parecia mais silenciosa, como se estivesse nos observando. Júlio decidiu procurar sinais de animais perto da margem, enquanto eu fui mais adiante. Foi então que ouvi um som suave e melódico. Ao me virar, vi algo que me deixou sem palavras. Uma mulher, de beleza indescritível, estava na água, me chamando com o olhar. Não sei explicar, mas senti uma vontade irresistível de ir até ela. Cada passo me levava mais fundo no transe, até que escorreguei em uma pedra molhada. Foi nesse momento que o feitiço se quebrou. A mulher transformou-se diante dos meus olhos. Sua pele tornou-se branca e escamosa. Os olhos brilhavam como os de uma onça, e os dentes eram afiados como facas. Era uma sereia, uma iara. O terror tomou conta de mim, mas antes que pudesse gritar por Júlio, a criatura lançou-se com uma velocidade assustadora para fora da água. Corri de volta, gritando por Júlio, mas era tarde demais. A sereia havia emergido e puxado Júlio para o rio. Seus gritos de desespero ainda ecoam em meus ouvidos. Eu corri como nunca antes, tentando escapar do pesadelo que se desenrolava atrás de mim. Na manhã seguinte, organizamos uma busca. Encontramos apenas o chapéu de Júlio e pedaços de sua roupa rasgada na margem, manchados de sangue. A floresta, antes nossa aliada, agora parecia zombar de nós com seu silêncio. Voltei para a aldeia, mas nunca mais fui o mesmo. O rio Amazonas, com suas águas escuras e profundezas desconhecidas, havia se tornado um cemitério de sonhos e esperanças. As histórias sobre a iara, que eu antes considerava apenas lendas, tornaram-se uma realidade assustadora que me assombra todas as noites. Se tiverem outras histórias ou relatos, deixem nos comentários. Gostaria muito de saber e inscrevam-se, curta e compartilhe para dar aquele apoio para continuar trazendo sempre novas histórias e relatos sinistros de nosso Brasil. Até a próxima, pessoal!